São Paulo, novembro de 2024. O restaurante Imperador, no coração do bairro de Pinheiros, não era apenas um lugar para comer, era um santuário de mármore e vidro, onde a elite paulistana celebrava seu sucesso. Fernando Vasconcelos, de 52 anos, dono da cadeia de resorts de luxo mais exclusiva do Brasil, jantava sozinho em sua mesa habitual, a que oferecia uma vista privilegiada das luzes cintilantes do Parque Ibirapuera. Fernando era a imagem do sucesso. Cabelo grisalho imaculadamente penteado, um terno de alfaiataria italiana e uma expressão profissional que não conseguia ocultar uma profunda amargura. Em sua mão esquerda, destelava o objeto que o atormentava e o definia. Um anel único, o selo Vasconcelos, um selo de ouro branco com uma safira azul rodeada de diamantes. Era uma relíquia familiar de mais de 200 anos e, para ele, o último laço tangível com seu passado feliz. Essa noite, Fernando tentava celebrar o 20 aniversário da empresa que havia fundado com Laura Ribeiro, sua falecida esposa. Mas a celebração era um eco vazio. Laura havia morrido 5 anos atrás, em um suposto acidente de tráfego que havia pulverizado todos os seus sonhos. Senhor Vasconcelos, o senhor gostaria de mais um pouco do vinho Bordeaux que aprecia? Perguntou uma voz suave, tirando-o de sua melancolia. Fernando levantou a vista. Era uma jovem garçonete de uns 23 anos, de olhos castanhos grandes e expressivos, e um sorriso profissional. Usava o uniforme impecável do restaurante. Sim, por favor, Paula, respondeu Fernando, lendo o crachá da jovem. Enquanto Paula servia o vinho com precisão, Fernando notou que ela não o olhava nos olhos, mas que mantinha a vista fixa em sua mão esquerda. Havia uma vacilação nervosa no gesto da jovem que o fez franzir o senho. Algum problema, jovem? Perguntou Fernando. Paula pareceu morder o lábio inferior, hesitando. Seus olhos finalmente encontraram os dele, cheios de apreensão e audácia. Desculpe a intromissão, senhor Vasconcelos, disse em voz baixa, quase em um sussurro. Posso perguntar algo sobre seu anel? Fernando sentiu um desconforto. O selo Vasconcelos nunca passava despercebido. Meu anel? Perguntou com surpresa. Sim. Paula inclinou-se ligeiramente, baixando a voz. É que minha mãe tem um anel exatamente igual ao seu. O mundo de Fernando parou. Sentiu um calafrio no peito. Ficou completamente imóvel, olhando Paula com incredulidade. Isso é impossível, murmurou a voz rouca. Este anel é único. Esteve em minha família por gerações. Eu sei que parece estranho, disse Paula com a voz trêmula. Mas juro ao senhor, é idêntico ao que minha mãe usa. Mesmo design, mesma safira. A mente de Fernando começou a trabalhar freneticamente. Ele sabia a verdade. Seu bisavô havia encomendado 3 anéis. Só usava ele. O segundo havia desaparecido há 25 anos com seu irmão gêmeo, Pedro, que morreu em um acidente de trilha na Serra da Mantiqueira. E o terceiro havia se perdido em um incêndio há décadas. Como sua mãe se chama? Perguntou Fernando, sua voz agora perigosa e controlada. Laura Ribeiro, respondeu Paula confusa. Por quê? O senhor a conhece? Laura. O nome detonou uma bomba silenciosa na cabeça de Fernando. Laura. Sua esposa se chamava Laura, mas seu sobrenome era Vasconcelos por casamento, não Ribeiro, e havia morrido há 5 anos. Quantos anos tem sua mãe? Perguntou Fernando, lutando por manter a compostura. 47 anos, respondeu Paula, assustada. 47 anos. Laura teria exatamente essa idade se estivesse viva. Mas ele havia assistido a seu funeral. Paula, disse Fernando, ignorando o coração que lhe martelava as costelas. Preciso que me mostre uma fotografia dela. Agora. Paula o olhou sem compreender, mas mostrou-lhe uma foto de uma mulher morena, com o cabelo mais curto, mas com a mesma intensidade nos olhos verdes. Fernando pegou o telefone com mãos trêmulas. Não havia dúvida. Era Laura. Sua Laura. Viva. Onde essa mulher vive? Demandou Fernando. Em Sorocaba, senhor. Por que o senhor a conhece? Está me assustando. Preciso que me diga tudo sobre sua mãe. Tudo! Gritou Fernando, voltando a sentar. Minha mãe se chama Laura Ribeiro. Vive em Sorocaba.
Trabalhava como secretária até se aposentar antecipadamente, explicou Paula. Minha mãe diz que meu pai morreu quando eu era bebê. Um acidente de trabalho. Fernando sentiu o sangue gelar. Um acidente de trabalho. A mesma mentira usada para seu irmão Pedro, 25 anos atrás. De que morreu, Paula? Perguntou. Ele era engenheiro. Minha mãe diz que morreu no desabamento de uma ponte em construção. A respiração cortou-se. Ele havia sido engenheiro antes de se dedicar aos resorts. E Pedro, seu irmão gêmeo, também. Paula, disse Fernando, quando é seu aniversário? 15 de março. Mas por que tantas perguntas? 23 anos atrás. Isso foi 9 meses depois da última vez que havia visto Laura viva, antes do suposto acidente de carro. O acidente de carro foi há 5 anos, não 23. Não quadrava. Meu Deus, murmurou Fernando. O parecido era inegável. Sua mãe nunca lhe falou de um homem chamado Fernando? Perguntou a voz quebrada. Não. Bom, às vezes menciona um Fernando e fica triste, mas diz que é um capítulo encerrado. As lágrimas acumularam-se nos olhos de Fernando. Laura estava viva, e se suas suspeitas eram certas, Paula era sua filha. Tenho que ver sua mãe, declarou Fernando. Mas, senhor, ela está em Sorocaba, a 1 hora daqui, disse Paula. Não me importa. Você pode ligar para ela? Dizer que estou indo. Senhor Vasconcelos, estou com medo. Que diabos está acontecendo? Paula, o que vou lhe dizer é incrível, mas creio que sua mãe é minha esposa. Sua esposa? Impossível. Minha mãe não é casada. Minha esposa Laura morreu em um acidente de tráfego há 5 anos. O anel, Paula, disse Fernando, tirando o selo Vasconcelos, é exatamente igual ao de sua mãe. Paula examinou o anel. É idêntico. Inclusive tem a mesma inscrição por dentro. Amor eterno. Só Laura e ele sabiam dessa inscrição. Tenho que ir a Sorocaba esta noite, agora mesmo. Você me acompanha? Perguntou Fernando. O senhor me pagará 10.000 reais por me acompanhar. Paula assentiu. De acordo, mas se o senhor estiver louco, chamo a polícia. Minutos depois, o carro de luxo de Fernando saía a toda velocidade de Pinheiros, tomando a estrada em direção a Sorocaba. Continuação. O carro de Fernando devorava o asfalto da rodovia para Sorocaba. Eram quase meia-noite. Paula ia no banco do carona, tensa. O senhor pode me explicar o que está acontecendo? Perguntou Paula. Há 5 anos, Laura e eu éramos um dos casais mais proeminentes de São Paulo. Éramos tudo. Um dia, recebi uma ligação. Me disseram que seu carro havia batido. Eu a enterrei. Vi o caixão. E agora o senhor acredita que foi uma mentira? Inquiriu Paula. Os anéis, Paula. O nome, a idade, sua data de nascimento, respondeu Fernando. Isto não é coincidência, é destino ou uma armadilha. Chegaram a Sorocaba e Paula o guiou a um modesto edifício de apartamentos. Subiram as escadas. Paula se deteve em frente a uma porta de madeira. Diga que é você. Preciso ver a reação dela ao me ver. Paula bateu suavemente na porta. A porta se abriu 1 minuto depois. Quando o olhar de Laura Ribeiro se pousou na figura de Fernando, o sono se desvaneceu por completo. Fernando, sussurrou. Fernando deu um passo à frente. Olá, Laura, disse. Temos muito o que conversar. Laura levou uma mão trêmula à boca, seus olhos fixos no selo Vasconcelos. Em seguida, olhou Paula com pânico e traição. O que você fez? Espetou a sua filha. Mãe, é verdade? Ele é meu pai? Perguntou Paula. Laura cobriu o rosto com ambas as mãos, as lágrimas brotando. Entrem, murmurou finalmente. Era inevitável que este dia chegasse. O pequeno salão do apartamento era modesto. 5 anos, Laura, começou Fernando, sua voz carregada de raiva contida. 5 anos de luto, de acreditar que você tinha partido. Fingi minha morte, mas o fiz porque descobri o que você estava fazendo realmente, disse Laura. O quê? Perguntou Fernando. Seus negócios com Ricardo Alencar, a lavagem de dinheiro, as ameaças. Como você soube? Exigiu. Ricardo me seguiu um dia,
confessou Laura. Me disse que se eu não colaborasse, você e eu acabaríamos mortos, que você havia se tornado um risco. Quem é Ricardo Alencar? Perguntou Paula. Um criminoso, disse Fernando com amargura. Mas por que você me deixou pensar que havia morrido? Ricardo me propôs um acordo. Se eu fingisse minha morte e desaparecesse, ele o deixaria em paz. O trauma o obrigaria a endireitar seus negócios, mas se eu ficasse, nos mataria a ambos. E você aceitou? Perguntou Fernando incrédulo. Eu estava grávida, Fernando. Grávida de 2 meses. Não podia arriscar a vida de nosso bebê. Fernando ficou petrificado. Olhou Paula, de 23 anos. Não, não pode ser, murmurou Fernando. Por que você não me disse? Exigiu Fernando. Porque você teria tentado me deter e Ricardo teria cumprido sua ameaça. Paula levantou-se. Seu rosto era uma máscara de dor. Estão dizendo que levo 23 anos vivendo uma mentira. Eu fiz para te proteger, meu amor, soluçou Laura. Você me disse que meu pai havia morrido em um acidente de trabalho, replicou Paula. Marina, eu sou o culpado. Eu iniciei isto com meus negócios, disse Fernando. Espere um momento, Laura. Você disse que fingiu sua morte há 5 anos por Ricardo, certo? Sim. Mas Paula nasceu há 23 anos. Você disse que quando se foi estava grávida de 2 meses. Isso significa que você se foi há 23 anos, não 5. Por que me fizeram acreditar que você morreu no acidente de carro de 5 anos atrás? Laura desabou no silão, rendida. Porque Ricardo me encontrou. O quê? Há 5 anos Ricardo me encontrou. Percebeu que eu não havia morrido e que tinha uma filha. Sua filha. Laura secou as lágrimas. Contei a Ricardo que Paula era sua filha. Ele me deu um ultimato. Ou eu fingia minha morte em um novo acidente espetacular que o fizesse pensar que o destino a havia tirado, ou mataria Paula na minha frente. Fingi a morte há 5 anos para salvar Paula de Ricardo, não para salvar você. E o selo Vasconcelos? Perguntou Fernando. O peguei quando me fui a primeira vez há 23 anos. Era a minha única prova de que minha filha teria direito a uma herança. Paula, incapaz de suportar mais, se dirigiu à porta. Preciso de ar, preciso pensar. Estão falando da minha vida como se fosse uma mentira. Saiu do apartamento. Você me tirou minha esposa 2 vezes, Laura, disse Fernando. Ricardo utilizou um corpo sem identificar do IML de Curitiba, uma mulher com características similares às minhas. Ricardo o manejou como uma liquidação de contas. O trauma o obrigaria a afastar-se dele para sempre, explicou Laura. Agora explique-me o de 23 anos atrás, exigiu Fernando. Descobrir seus tratos com Ricardo foi a razão imediata, mas o verdadeiro motivo era que estava grávida de você, Fernando. E por que me tirou minha filha? Porque você teria tentado me deter. Fui com a ideia de que criaríamos Paula no anonimato. Quando Paula perguntava pelo pai, o que ia dizer? Disse Laura. Lhe disse a única mentira que conhecia, que havia morrido no desabamento de uma ponte em construção. Essa foi a história que usamos para encobrir a fuga de meu irmão Pedro. Foi uma mentira que usamos há 25 anos, murmurou Fernando. Eu sei. E eu a herdei. Paula regressou. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua postura era fria. Já entendi, disse, sua voz plana. Criou um pai morto para proteger a filha do pai vivo. Vocês construíram minha vida sobre mentiras necessárias. Não me mienta, gritou Paula. Você é meu pai, o homem que me tirou minha mãe. E você, disse a Laura, é a mulher que me tirou meu pai. Ricardo morreu. Morreu há 5 anos em uma guerra de facções, disse Laura soluçando. Se eram livres, por que não voltou com ele? Havia passado muito tempo, Paula. Eu já não era a mesma, e ele já havia passado por um luto por mim. Não sei quem são vocês, não sei quem sou eu. Tudo se quebrou. Paula se desabou no chão, chorando. Tem razão, disse Fernando. Quebramos nossa filha com nossas mentiras, 6 meses depois. A cobertura mais luxuosa do Hotel Vasconcelos Imperial em São Paulo
com vistas ao Ibirapuera, estava decorada para uma celebração íntima. Era o aniversário número 24 de Paula. Fernando havia transferido a maioria de seus ativos para uma fundação, focando-se na filantropia. Paula havia começado a estudar administração hoteleira. Laura havia se mudado para São Paulo, perto de Fernando. "Que tal me fica?" perguntou Paula, mostrando o elegante vestido. "Você está linda, meu amor", respondeu Laura. Fernando se aproximou, com uma pequena caixa de madeira escura. "Paula", disse com voz firme, "há algo que quero te dar." Paula abriu a caixa. Dentro, um anel. Não era o selo Vasconcelos, mas uma variação do design. Um selo mais delicado, feito de ouro rosa com um pequeno safira azul. "Mandei fazer este anel especialmente para você", explicou Fernando. "É unicamente seu. Um lembrete de que somos uma família que escolhe seu próprio caminho." Paula pôs o anel no dedo. "Pai", disse. Foi a primeira vez que o chamou assim. Fernando a atraiu para um abraço desesperado. Laura se uniu ao abraço. 3 anos depois, a capela colonial nos arredores de São Paulo estava decorada com orquídeas brancas. Fernando e Laura estavam prontos para se casar de novo. Paula, agora com 27 anos, radiante e graduada, entregou sua mãe ao altar. Laura dirigia a fundação familiar. Durante a celebração, Paula levantou uma taça de vinho. "Hoje tenho uma família completa", disse. "As melhores famílias não são as que nascem perfeitas, mas as que escolhem trabalhar para sê-lo." Fernando levantou sua taça. "Pelas segundas oportunidades." Laura levantou a sua. "Pelo amor que sobrevive ao tempo." Paula sorriu. "E pelas famílias que se encontram quando menos esperam. O destino tem formas misteriosas de reunir as famílias, filha." "A vida é cheia de surpresas", acrescentou Laura. "E às vezes", concluiu Paula, "os finais felizes chegam quando menos os esperamos."